Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer os índices físicos do solo. Os índices físicos do solo são porções que estão dentro do solo, seja em peso e seja em volume, certo? Vamos analisar essas porções separadamente. Bem, se formos analisar a estrutura de um solo, vemos que o solo pode ser contido pelos sólidos que ali estão, pela água que está dentro dos vazios e também pelo ar, né, que também está dentro dos vazios. Então, se formos avaliar os volumes do solo discretizados, ou seja, eles separados aqui, vemos que nós temos o volume dos sólidos, temos o volume de água, representado pela letra W, né, que é water em inglês, e temos aqui o volume de ar. A soma do volume de ar com o volume de água é os espaços vazios que eu tenho dentro da estrutura do solo. Então a gente chama de volume de vazios, certo? E o volume de vazios somado ao volume das partículas sólidas me dá o quê? O volume total. Então lembrando que o volume de vazios ele é a soma do volume de água que eu tenho do volume de ar que possivelmente está na estrutura de sólidos, do solo. E a soma do volume de vazios mais o volume dos sólidos vai me dar o volume total. Bem, se agora analisarmos em questão de porção de peso, né, dos itens que estão na estrutura do solo, vamos ver que nos sólidos nós temos o peso dos sólidos, representado aqui pelas letras PS. Temos também o peso da água, representado pela letra PW. E temos o peso do ar dentro da estrutura do solo, mas só que ele é desprezado na análise de índices físicos. Então, para nós, o importante é saber que o peso total do solo, PT, que é a soma do PS, que é o peso dos sólidos, mais o peso de água, PW, certo? Beleza, pessoal, vamos lá. Dentro dessas porções discretizadas do solo, a gente consegue essas relações, né? E vamos começar primeiro descobrindo a relação entre volumes dessas porções do solo. As relações entre volumes se dão entre volumes de porções diferentes aqui dentro do nosso solo. Então, olha só, o primeiro índice físico a ser comentado aqui pela gente vai ser o índice de vazios. O índice de vazios é representado pela letra E minúsculo. E ele nada mais é do que a relação entre o volume de vazios e o volume de sólidos que eu tenho no meu solo. Tá? Notem que, por ser uma relação entre volumes, esse valor é sempre um valor adimensional, certo? Bem, temos também uma outra relação entre volumes dentro do meu solo que é chamada de porosidade. Porosidade é representado pela letra N minúsculo e nada mais é do que a relação entre o volume de vazios do meu solo dividido pelo volume total que ele tem. Então, digamos que seria um percentual dos espaços vazios em relação ao volume total do meu solo. E também temos um outro índice físico que é chamado de grau de saturação, representado aqui pela letra S e acompanhada de um R minúsculo. E faz menção à palavra saturation em inglês. Nada mais é do que o quê? O volume de água que eu tenho dentro do meu solo em relação ao volume de vazios, certo? É interessante pensar que se eu tenho o meu volume de água igual a zero, isso significa que o meu grau de saturação aqui é zero, logo o meu solo está seco. Só que se o meu solo tiver o volume de água preenchendo todo o volume de vazios, a relação aqui vai ser igual a 100% ou 1. Então, quando o valor do grau de saturação for igual a 1, isso significa que o meu solo está completamente saturado. Bem, temos também relações entre os pesos presentes na nossa estrutura do solo. Por exemplo, o teor de umidade, que é o nosso único índice físico que iremos trabalhar aqui. O teor de umidade
ele é representado pela letra W, minúsculo, e é a relação entre o peso de água que eu tenho no meu solo e o peso de sólidos que eu tenho no meu solo. Então, digamos que é uma relação, né, entre o que eu tenho de água e o que eu tenho de sólidos em peso, certo? A ultrafiltragem é muito importante, nos auxilia a encontrar a quantidade de solo seco frente a uma amostra úmida, certo? E é um índice físico que está presente em quase todos os ensaios da geotecnia e da mecânica dos solos, certo? Bem, vamos lá. Temos também as relações entre pesos e volumes. Não somente existem relações entre volumes e pesos, também existem as relações entre pesos e volumes. A primeira que nós vamos fazer menção aqui é o peso específico natural do solo, representado pela letra gama, N ou simplesmente gama sem nenhum subíndice, né? É a relação entre o peso total que eu tenho na minha amostra dividido pelo volume total dessa amostra. Então, a gente pode pensar que nesse peso total a gente tem peso de sólidos mais o peso de água presente nos vazios. E o volume total é a soma do volume de sólidos e o volume de vazios que eu tenho na minha amostra, certo? Bem, temos o peso específico seco. O peso específico seco do solo, γd, nada mais é do que a relação entre o peso só das partículas sólidas do meu solo dividido pelo volume total. Então, simplesmente é o peso de sólidos sobre o volume total. Vocês vão ver que o peso específico seco, ele é uma situação em que eu consigo o peso específico da minha amostra de solo somente considerando as partículas sólidas, certo? E também temos o peso específico dos sólidos, que é o nosso γS. Inclusive, nós estudamos na matéria anterior como é que se determina o γS de acordo com o ensaio de laboratório através do método do piquenômetro. Então, o γS do solo é uma relação do peso dos sólidos pelo volume desses sólidos que preenchem o solo, certo? Vamos lá. Agora nós vamos saber de outros pesos específicos. Vamos lá. E também temos o peso específico da água, que é importante, né? Porque a água está inserida no solo, então a gente precisa ter noção do que é o peso específico da água. Ele é representado pela letra γW e o peso específico da água é a relação peso de água sobre o volume que essa água ocupa nos vazios do solo. E, basicamente, para nós, ela tem um valor aproximadamente 10 kN por metro cúbico, mais precisamente 9,816 de acordo com o valor da aceleração da gravidade, certo? Mas a gente faz aqui uma aproximação para 10 kN por metro cúbico em termos de peso específico. Temos, pessoal, também como calcular, dentro da matéria de índices físicos, o peso específico do solo quando ele está no estado saturado. E é representado por essa letra aqui, ó, γsat. γsat, o estado de γsat do solo, ou seja, o peso específico do solo quando ele se encontra totalmente saturado, ocorre quando o meu volume de água preenche todo o meu volume de vazios, ou seja, ocorre uma igualdade do volume de água em relação ao volume de vazios. E não existe uma relação direta entre porções do solo que define o γsat. O γsat ele vai ser em função de outros índices físicos, beleza? Enfim, a última relação entre peso e volume que a gente tem é o peso específico submerso. É o peso específico que o solo assume quando ele está imerso em água. Então, o peso específico submerso ele vai ser o γ saturado menos o γ da água, certo? Então, você pode perceber que esse peso específico, você pode fazer uma analogia, por exemplo, quando você está imerso numa piscina e você tem que carregar uma pessoa em seus braços. Você percebe que a pessoa fica com um peso mais leve. Então, isso seria, digamos assim, o peso específico submerso do solo quando ele está imerso em água. Então, o valor dele sempre vai ser baixo, porque eu sempre estou tirando aqui o peso específico da água. Beleza? E por último, nós conseguimos também, nos índices físicos do solo, relações entre pesos específicos. E
há um único índice físico que a gente consegue pela relação entre pesos específicos é a densidade relativa dos sólidos, ou também chamado peso específico relativo das partículas sólidas, em que é representado aqui pela letra G maiúsculo e é igual ao γS dividido pelo γW, ou seja, peso específico dos sólidos dividido pelo peso específico da água. Essa relação entre pesos específicos nos dá uma noção de quanto os minerais que estão inseridos nos sólidos do solo são mais pesados do que a água, certo? Então, vamos dar um exemplo. Se o peso específico das partículas sólidas de um solo gira em torno de 27 kN por metro cúbico e o peso específico da água é igual a 10 kN por metro cúbico, então podemos dizer que a densidade relativa das partículas sólidas desse solo fica em 2,7, ou seja, os minerais desse solo são em média 2,7 vezes mais pesados do que a água, beleza? Bem, agora nós vamos começar a brincar com esses índices físicos, porque nós conseguimos estabelecer relações entre eles, beleza? Então a primeira relação que eu vou mostrar para vocês aqui é a relação entre o índice de vazios, que é uma relação do volume de vazios sobre o volume de sólidos, e a porosidade, que é o volume de vazios sobre o volume total. Bem, se partirmos inicialmente de que o índice de vazios é o volume de vazios sobre o volume de sólidos, podemos dizer que dentro aqui, desse volume de sólidos, nós podemos dizer que o volume de sólidos é o volume total menos o volume de vazios. Isso porque a gente sabe que o volume total é o volume de sólidos mais o volume de vazios. Logo, o volume de sólidos é o volume total menos o volume de vazios. Beleza? E é o seguinte, quando eu faço essa substituição, ela acontece de propósito, porque eu quero o quê? Eu quero provocar a substituição de itens aqui dentro desses fatores na fórmula para me dar outros índices físicos. Então, olha só, se por acaso eu efetuar aqui a divisão do volume de vazios no numerador pelo volume total e também pegar o fator aqui do denominador, volume total menos volume de vazios, e dividir também pelo volume total, você concorda que a equação anterior foi multiplicada por 1? É a mesma coisa que ela ter sido multiplicada por 1. Por quê? Eu mostro aqui, se nós fizermos a continuidade dessa equação, divisão de fração, a gente repete a primeira equação, que é volume de vazio sobre o volume total, e multiplica pelo inverso da segunda, que é volume total dividido por volume total menos volume de vazios. Então, eu posso cortar esse volume total com esse. Então, eu retorno à minha equação inicial, que eu tinha aqui, o volume de vazios dividido por volume total menos volume de vazios, certo? Então, olha só, quando eu provoco isso aqui, eu sei que a porosidade é a relação entre o volume de vazios dividido pelo volume total. E se vocês forem ver aqui, quando eu provoco essa artimanha matemática, gera um monte de quê? De porosidade aqui, Aqui no numerador vai me restar quem? Porosidade. Aqui no denominador, volume total, corta com volume total e fica 1. E aqui embaixo, volume de vazios dividido pelo volume total é igual a porosidade. Então, a relação entre índice de vazios e porosidade fica sendo, é igual a N dividido por 1 menos N. Beleza? Gostaram dessa mágica que a gente fez de algebrismo aí e também respeitando essas relações que existem nos índices físicos do solo? Beleza. Vamos partir agora para o próximo, beleza? Bem, pessoal, vamos lá. Existem também relações que a gente consegue do peso específico natural, teor de umidade, peso específico dos sólidos e índice de vazios. Então, como é que a gente vai conseguir isso? Partindo da relação do gama natural ou simplesmente gama do solo, nós sabemos que o peso específico natural do solo é a relação do peso total do meu solo sobre o volume total. E já que a gente está falando das porções totais, eu posso colocar elas aqui na forma dessa fração, em que a gente tem no peso total a soma do peso de sólidos mais o peso de água presente na minha amostra de solo.
E o volume total, a gente tem a soma do volume de sólidos mais o volume de vazios que estão presentes aí na minha amostra de solo. Bem, se nós fizermos novamente aquela artimanha matemática e multiplicarmos esta equação por 1, usando uma divisão em termos de volume dos sólidos, nós teremos a seguinte situação. Ó. Se eu pego o numerador, peso de sólidos mais peso de água, e divido por volume de sólidos. E também eu pego o denominador da equação, que é volume de sólidos mais volume de vazios, e divido por volume de sólidos também. Então, olha só, é a mesma coisa que eu multiplicar essa equação por 1. Só que aqui eu faço essa artimanha para poder isso me gerar novos índices físicos. Bem, então olha só, eu coloquei o volume de sólidos tanto no numerador quanto no denominador, separados aqui dos termos, tanto dessa soma quanto dessa outra soma aqui no denominador. Então vejam, olha só o que surgiu aqui. Ó. Surgiu peso de sólidos dividido por volume de sólidos. Isso nós conhecemos como γS, certo? E aqui nós temos peso de água sobre volume de sólidos, que por enquanto a gente não sabe o que é, certo? E nós temos o que? Volume de sólidos dividido por volume de sólidos, essa relação vai ser igual a 1. Mais quem? Volume de vazios dividido por volume de sólidos, que conhecidamente já sabemos que é igual ao índice de vazios. Então, para nós, a situação aqui é encontrar essa relação peso de água dividido por volume de sólidos, certo? Mas vamos lá. Só que o teor de umidade é a relação entre pesos de água e de sólidos no meu solo. E se eu colocar o peso de água isolado em um lado da igualdade, nós vamos perceber que o peso de água ele é igual ao teor de umidade vezes o peso de sólidos. Então, se nós substituirmos o peso de água que a gente encontrou da relação do teor de umidade nessa equação anterior, que a gente está mexendo aqui com gama natural, nós vamos ver o quê? Que o peso de água sobre o volume de sólidos vai se transformar em quem? Peso de sólidos sobre volume de sólidos vezes o teor de umidade, certo? Percebe que no numerador tem teor de umidade vezes peso dos sólidos. Aqui, ó, isso aqui, ó, teor de umidade e peso de sólidos está no numerador, dividido por volume de sólidos. Então, aqui surgiu quem? γS novamente. Então, o que acontece? Se eu colocar o γS em evidência aqui no numerador, a minha relação está completa. Então, o gama natural ou gama do meu solo, ele é igual ao γS que multiplica 1 mais teor de umidade dividido por 1 mais índice de vazios. Tá vendo? Outra relação interessante que a gente consegue através dos índices físicos. Beleza? Então vamos lá, vamos analisar mais um caso, certo? Vamos lá. Uma relação entre o peso específico saturado, índice de vazios, peso específico dos sólidos e peso específico da água. Bem, agora nós vamos ver como é que a gente encontra o peso específico saturado de um solo, partindo de uma premissa especial que nós vamos ver aqui embaixo. Então, olha só, partindo do pressuposto que o gama natural do solo é γS, que multiplica 1 mais teor de umidade dividido por 1 mais E, e só observando o termo 1 mais teor de umidade, nós vamos perceber que esse termo aqui, o separado, 1 mais teor de umidade, ele é igual a 1 mais peso de água sobre peso de sólidos, não é? Não é isso que é o teor de umidade? Peso de água sobre peso de sólidos. Então, já que o teor de umidade é isso, se nós isolarmos o peso de água, aliás, se nós isolarmos o peso de água, não, se nós analisarmos o peso de água, nós saberemos que o peso de água ele é uma multiplicação do gama da água vezes o volume de água. Por quê? O peso específico da água é o peso de água dividido pelo volume de água. Então, o volume de água viria aqui no denominador. Mas só que como a gente está querendo isolar o peso de água, o peso de água fica igual a gama da água vezes o volume de água. Então, nós vamos fazer aqui nós vamos fazer a substituição deste termo no peso de água aqui. E também nós sabemos que o peso dos sólidos, que está aqui no denominador,
Ele pode ser escrito como a multiplicação do gama S, do gama dos sólidos, vezes o volume de sólidos, certo? Porque se eu passar o volume de sólidos dividindo aqui do outro lado da igualdade, eu vou encontrar o quê? PS sobre VS, ou seja, peso dos sólidos dividido pelo volume de sólidos é igual ao gama dos sólidos. E olha só, fazendo essas duas substituições, nós vamos chegar nessa situação aqui, ó. 1 mais gama da água vezes volume de água, dividido por gama dos sólidos vezes volume dos sólidos. Mas só que é o seguinte, lembra que a gente aqui está querendo encontrar o peso específico do solo saturado? Aqui em cima, ó. Então, o que nós precisamos assumir para poder encontrar o peso específico saturado? Nós precisamos assumir que quando eu quero encontrar o meu peso específico do solo saturado, o meu grau de saturação do solo, a relação entre o volume de água dentro dos volumes de vazios, ela precisa ser igual a 100% ou 1 em termos absolutos. Então, por isso é que o volume de água se iguala ao volume de vazios quando o meu solo está saturado. E não é isso que acontece? Um solo completamente saturado, todos os vazios estão preenchidos por água, né? Então, nessa fórmula anterior, onde tem volume de água, eu posso assumir que todo esse volume de água está preenchido por vazios. Aliás, desculpa, todo o volume de vazios está preenchido por água. Então, eu posso simplesmente fazer essa substituição, certo? Então, a equação fica 1 mais gama da água vezes volume de vazios dividido por gama S vezes volume dos sólidos. Então, olha só, pessoal, aqui fica 1 mais. Vamos analisar, volume de vazios sobre volume de sólidos é quem? Índice de vazios. E vamos lá, gama da água dividido pelo gama dos sólidos acaba sendo o quê? O inverso da densidade relativa dos sólidos, ou do peso específico relativo das partículas sólidas. Então, o G aqui fica no denominador, certo? Só aquele termo ali, 1 mais teor de umidade, quando eu assumo que o meu grau de saturação é igual a 1, ele fica sendo igual a 1 mais índice de vazios dividido por G. Então, olha só, se nós fizermos essa substituição já colocando aqui que nós temos o nosso gama saturado, ele vai ser igual ao gama S, que multiplica 1 mais E sobre G dividido por 1 mais E. Olha, essa fórmula aqui é quase igual à fórmula do gama natural, mas só que aqui o gama já é saturado, porque eu já assumi que esse 1 mais W aqui foi modificado para 1 mais E sobre G, já que o grau de saturação é igual a 100%. Então, olha só, se fizermos aqui, ó, colocarmos o G de novo aqui, ó, aparecendo, e fizermos a operação distributiva do gama S, nós vamos chegar nessa situação em que gama S mais gama S que multiplica o G invertido, né, 1 sobre G, vezes E dividido por 1 mais E aqui embaixo, tá? Corta aqui ó, o gama dos sólidos com o gama dos sólidos. Então, basicamente, nos resta que o peso específico saturado do solo, ele é o gama S mais índice de vazios vezes gama da água, tudo isso dividido por 1 mais índice de vazios. Certo? Beleza? É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos saber agora de uma relação mais facinha, que é o quê? Como é que eu encontro o nosso peso específico seco do solo? Que tem relação com o índice de vazios e também tem relação com o peso específico dos sólidos. Então, partindo da mesma pressuposição de que o peso específico natural do solo, né, em que essa situação do peso específico natural é quando ele tem um pouco de água, eventualmente, né, dentro do solo. É gama S que multiplica 1 mais W dividido por 1 mais E. Se o meu solo é seco, logo a umidade do solo é igual a zero, já que o peso de água dentro do meu solo é igual a zero também, o solo está completamente seco. Então, basicamente, o meu peso específico seco do solo, ele fica sendo o quê? Gama S que multiplica 1 mais zero. O teor de umidade em termos absolutos é zero.
Tudo isso dividido por 1 mais E. Então, olha só, pessoal. Gama D é igual a gama S sobre 1 mais E. Só que, pessoal, vamos voltar de novo nessa equação. Se eu, por acaso, pegar esse termo 1 mais W aqui, ó, e passar ele desse numerador dividindo e vindo aqui para o denominador do outro lado da igualdade, eu vou encontrar a relação que gama sobre 1 mais W é a mesma coisa que gama S sobre 1 mais E. Então, eu posso dizer também que o peso específico seco do solo é gama S sobre 1 mais E, mas também é peso específico natural dividido por 1 mais teor de umidade. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, eu vou desejar um ótimo estudo para vocês e esse digamos assim, é aquela aula que vocês precisam ter aquele bom start para poder entender os exercícios que se sucedem dentro de índices físicos. Beleza, pessoal? Um abraço.